que se o Palmeiras não se colocar na briga entre Flamengo, entre Atlético e entre Vasco, o Flamengo vai ganhar a preferência do jogador. Pelo menos numa teoria, a não ser que o Scarpa pense essa relação que ele tem e queira de repente jogar no Vasco ou no Atlético Mineiro. É isso que eu penso, não sei o que vocês acham, só acho que a nossa diretoria poderia estar conversando, porque se você negociou 2 atletas para o Nottingham Forest, se você negociou um Endrick para o Real Madrid, eu acho que no mínimo você tem um poder de conversação, para não falar de convencimento, porque aí é falar demais, né, da nossa diretoria, dos nossos diretores. Boa parte da temporada de 2022 vitoriosa do Palmeiras passou pela assistência de Gustavo Scarpa. Ele teve ali o seu grande ápice na sua carreira, realmente ali com o Palmeiras na temporada de 2022. Salve, saudações rubro-negras uma vez mais, aqui meus amigos no canal Flá Toulouse. Vídeo aí do canal Opina Porco e do canal Insta Verde também, links como crédito na descrição. Vamos aí trazer o react, a informação aí, a reação dos palmeirenses a essa possível contratação do Flamengo do Gustavo Scarpa. Muitos membros da mídia tradicional, da mídia do YouTube também, de youtubers famosos, estão trazendo o acordo quase fechado entre Flamengo e Gustavo Scarpa. Mas antes de vir aí pro vídeo direto, sem enrolação, eu gostaria de pedir humildemente, encarecidamente, o seu like, a sua inscrição e o seu comentário no final do vídeo, porque é muito importante para o nosso trabalho. Vamos direto pro vídeo, tamo junto. Mauro César aqui, que é um cara que tem as informações ali no Flamengo, disse que consulta teve. Então vamos lá. Muito palmeirense me mandou isso daí, eu acho que o vídeo é de... Que horas que foi solto isso aqui? Eu creio que foi solto há 7 horas atrás, tá? 6, 7 horas atrás o vídeo. E muito palmeirense me mandou mensagem, mano. O que você acha? Fala alguma coisa. Você não acha que seria legal repatriar? Cara, das mais diversas mensagens ali. Hoje a gente tá com um grupo desativado, então tá tudo ali no direct, né? Eu gosto do Scarpa. A única questão foi que ele fez ali uma certa... Ele forçou a barra para sair, porque ele queria essa vida na Europa, e aí o Mauro César disse desconhecer o motivo. E na verdade eu sei qual foi. A questão que ele teve financeira impactou, obviamente, a cabeça do cara, né? Porque não foi pouco dinheiro drenado do Scarpa. Então, assim, isso a gente precisa levar em consideração, porque afeta a performance de qualquer ser humano, qualquer indivíduo, qualquer jogador. E aí, cara, eu vou ser bem sincero, velho. Se ele não tem Palmeiras por hora, deveria ter. Deveria o Palmeiras estar pelo menos discutindo repatriar. Porque se ele se dá bem com os funcionários, se ele tem amigos no clube, por que o Palmeiras não está negociando a volta dele? Por quê? Sendo que a gente rasgou dinheiro no Tabata, é impossível encaixar o Tabata lá no Olympiacos, no Nottingham Forest, ou sei lá. É impossível conversar? Essa é a primeira opinião, né? Falando de diretoria. E falando do jogador, cara, se ele tem Atlético, Vasco e Flamengo e escolher o Flamengo... Aí é complicado porque tem muito torcedor do Palmeiras. Porque assim, Atlético e Vasco são clubes neutros quando se fala do Palmeiras. Ou mais neutros, né? Mais neutros. Agora o Flamengo é um rival direto. É óbvio que dos 3 o Flamengo sai na frente por tudo, né? Pela questão econômica. O Vasco ainda vai começar um projeto. Claro que pro Scarpa chegar no Vasco ele chega como um grande nome. No Flamengo não necessariamente. Não necessariamente ele vai ser o melhor do time, ele vai ter que brigar para isso. Talvez até em alguns momentos fique em reserva. Não sei como é que vai pensar o Tite. Agora, pela relação que o Scarpa tem com boa parte do torcedor, eu gosto dele, não acho ele craque, mas tem um valor absurdo na história recente do Palmeiras. Então, assim, se ele escolher o Flamengo, é realmente decepcionante no meu ponto de vista. Mas eu entendo que se o Palmeiras não se colocar na briga entre Flamengo, entre Atlético e entre Vasco, o Flamengo vai ganhar a preferência do jogador. Pelo menos numa teoria, a não ser que o Scarpa pense essa relação que ele tem e queira de repente jogar no Vasco ou no Atlético Mineiro. É isso que eu penso, não sei o que vocês acham, só acho que a nossa diretoria poderia estar conversando, porque se você negociou 2 atletas para o Nottingham Forest, se você negociou um Endrick para o Real Madrid, eu acho que no mínimo você tem um poder de conversação, para não falar de convencimento, porque aí é falar demais, né, da nossa diretoria, dos nossos diretores. Mas você tem um bom relacionamento com a gente, você ofereceu o salário milionário para o jogador antes dele sair. Então, assim, me espanta
a falta de interesse do Palmeiras, né? Agora, quanto ao Flamengo querer o jogador, tá no seu direito. O Gustavo Scarpa, ele representa para o palmeirense, para o torcedor do Palmeiras, um grande símbolo ali. Um cara que nos trouxe consistência ao longo das competições, um jogador que acabou conquistando todo o ambiente com o seu bom humor, um jogador com uma certa sagacidade, com uma inteligência, um cara realmente fora da curva dos aspectos pessoais e que conseguiu refletir no campo, pelo menos nas temporadas em que o Abel chega ao Palmeiras, um futebol muito, mas muito flexível, criativo, passes precisos, boas assistências, cobranças, né, jogadas, bolas aéreas ali, alçadas na área do gol com bastante precisão, escanteios bem cobrados, né, bola sempre venenosa. Então, foi um cara que trouxe ali vários elementos que fez com que o Palmeiras, inclusive, ganhasse o Campeonato Brasileiro de 2022. Boa parte da temporada de 2022 vitoriosa do Palmeiras passou pela assistência de Gustavo Scarpa. Ele teve ali o seu grande ápice na sua carreira, realmente ali com o Palmeiras, na temporada de 2022. E quando conclui essa temporada, na verdade, na metade dela, o Palmeiras já entra naquele período onde o Palmeiras poderia negociar o jogador. Só que o Palmeiras escolhe não negociar o jogador, escolhe manter o jogador, deixar o contrato do jogador chegar até o fim, e aí o jogador ele pode seguir a vida dele. Então o Palmeiras abre mão de vender o jogador, quando ainda tinha um contrato que permitia fazer isso, para continuar usufruindo do jogador, porque entende a responsabilidade, a competência que ele tinha dentro daquela temporada de 2022. Temporada essa, que foi uma temporada de sucesso com a conquista de um título nacional, vindo, como eu disse para vocês, e passando muito pelos pés de Gustavo Scarpa. E agora, cada vez mais, parece que existe uma aproximação muito forte do Gustavo Scarpa com o Flamengo. Até dentro do departamento de futebol do Flamengo, estava vendo o vídeo lá do paparazzo rubro-negro, já está autorizada a negociação. Estão esperando apenas a assinatura de Rodolfo Landim para, sim, formalizar uma proposta pelo jogador. E como que o torcedor palmeirense se sente nesse momento? O Palmeiras lá atrás ofereceu uma bagatela para o Gustavo Scarpa ficar. Ele não quis, ele queria viver a experiência pessoal e profissional da Europa, de jogar uma Premier League. E ele foi e fez. Mas não obteve sucesso. Não foi uma temporada de sucesso. E agora, com a possibilidade de retorno, o torcedor palmeirense abre as páginas, vê ele sendo sondado por um dos seus principais rivais nacionais e também vê o Gustavo Scarpa, segundo algumas matérias que vimos, dando uma prioridade para o Atlético Mineiro. Vemos também notícias do Gustavo Scarpa gostando da proposta do Flamengo e cada vez mais se aproximando do Flamengo. E existe uma grande possibilidade do Flamengo contratá-lo para a próxima temporada. Assim como tem feito movimentações Dela Cruz, Matinhas Vinha, Gustavo Scarpa pode ser a contratação, uma das contratações. Como que o torcedor palmeirense ele fica com isso? Se eu falar para vocês assim, sendo um torcedor do Palmeiras, se eu falar para vocês assim que não fica um gostinho amargo, eu tô mentindo. Fica aquele gostinho amargo. Aquele gostinho amargo de, embora o Palmeiras não foi atrás do Gustavo Scarpa, segundo o que o PVC falou, mas fica aquele gostinho amargo de tipo assim, nossa, será que não teve nenhuma interação entre a gestão do Palmeiras e o Scarpa? Eu sou uma das pessoas que não acredito que a volta do Gustavo Scarpa para o Palmeiras faça sentido. Eu não acredito nisso. Eu continuo tendo esse posicionamento. Mas eu também não posso mentir para vocês que ver o Gustavo Scarpa vestindo a camisa de um dos nossos maiores rivais nacionais, querendo ou não, acaba incomodando um pouquinho. A realidade é essa. É a mesma coisa que eu olhar para vocês e falar assim, já pensou se o Bruno Henrique tivesse vindo pro Palmeiras?
Não iria incomodar, mano? Por mais que você olhasse e falasse assim, não, boa sorte, Bruno Henrique, segue sua vida, você é um profissional, isso e aquilo. Por mais que você tentasse cinzentar, na hora que você visse ele vestido com a camiseta do Palmeiras, não ia incomodar um pouquinho? Não ia. E nesse fato eu preciso ser sincero. Incomoda um pouquinho isso. E eu tenho certeza que boa parte dos torcedores do Palmeiras, talvez até a maioria, concorda que não é mais momento do Gustavo Scarpa voltar pro Palmeiras. Mas também concorda que às vezes incomoda um pouquinho. Incomoda um pouquinho. E assim, algumas pessoas falam que o Gustavo Scarpa tá sendo ingrato com o Palmeiras, que o Gustavo Scarpa forçou uma saída do Palmeiras e agora vem para o Flamengo. Não acho que existiu, não. Não acredito que o Scarpa tenha forçado a saída do Palmeiras. Eu acredito assim, o Palmeiras fez de tudo e ofereceu um grande salário para ele ficar e permanecer. Mas ele não quis, por motivos que ficou muito claro, muito transparente e muito até, olhando pela lógica e pelo bom senso, era a última oportunidade que talvez um jogador ali de 30 anos teria de se destacar ou não na Europa. Ele precisava fazer esse teste. Ele precisava passar por esse processo. Isso é a realidade. Mas confesso para vocês que mesmo ele voltando, negociando com o Flamengo e ver a possibilidade de ter o Scarpa vestindo a camisa do Flamengo, realmente acaba assim, deixando aquele gostinho amargo e aquele, nossa, no Palmeiras. Isso é inegável. Isso eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que não aconteceria. E como eu disse para vocês, mesmo não acreditando que o Scarpa seria um bom retorno para o Palmeiras, eu acho que vai ficar aquele mal-estar com boa parte da torcida, justamente por ele não ter, em nenhum momento, pelo menos o que a gente viu nas notícias e na repercussão, dado pelo menos uma atenção em especial ao time que o acolheu também e que o ofereceu uma baita de uma proposta salarial e extensão de vínculo como o Palmeiras ofereceu.